Maria Lúcia Fatorelli. Maria Lúcia, bem-vinda de novo aqui. Faz tempo que você não fala aqui, a gente estava com saudade de você, viu? Bom dia. Bom Que dia. bom, Fábio. Um prazer estar aqui com você, com a Gina, com a... Mali. Com a Mali. A Mali é a nossa chefe aqui. Ela manda soltar e manda prender aqui, sabe? Mentira, Maria Lúcia. Isso. Ela é a nossa verdadeira almiranta, porque a general é outra, é a Andréia. Maria Lúcia, deixa eu te falar, semana muito rica em fatos aí, né? Muito rica mesmo. Fatos e em falácias também, né? Essa história do renda cidadã, o Bolsonaro está proibido falar em renda Brasil, essa coisa toda, aí já inventou outra cascata. Eu queria que você explicasse para a gente, se é que você já conseguiu entender, por que esse governo assaca tanto contra a educação? Porque toda hora é lá que ele vai buscar dinheiro. 5% do Fundeb são imensidão de dinheiro, e é preciso lembrar aqui que o Fundeb foi um programa que esse governo não quis aprovar. O Fundeb foi uma proposta que ele quis jogar para 2022 e deixar a educação sem financiamento federal durante todo o ano que vem. Vai saber se ia ter depois. Mas quero saber de você o seguinte, por que eles atacam a educação toda hora? Será que eles acham inútil investir em educação? Olha, Fábio, a questão é a seguinte, desde a aprovação da emenda constitucional 95, conhecida como a emenda do teto, nós estamos encurralados. Existe um teto estabelecido na Constituição. Não pode passar daí. Esse teto foi estabelecido com base no valor do orçamento gasto em 2016. E que ano que foi 2016? Foi o segundo ano de reflexo da crise fabricada pela política monetária do Banco Central. Foi o segundo ano de queda seguida do PIB. 2015 e 2016, o PIB do Brasil encolheu 7%. Milhões de empresas quebraram, o desemprego bateu recorde de milhões de pessoas. Então, o orçamento de 2016 refletiu isso, foi um orçamento minguado, né, já com queda de arrecadação, inclusive por causa das desonerações e etc. Pois bem, o limite para esse teto de gastos é esse orçamento de 2016, corrigido apenas pelo IPCA. Então, você imagina, a demanda de recursos, ela vai aumentando. E o que tem acontecido no Brasil? Apesar do aumento de arrecadação, porque mesmo em crise, mesmo com o PIB estacionado, patinando, a economia está patinando desde essa crise fabricada, nós temos tido aumento de arrecadação. Porque o nosso modelo tributário é tão injusto que, apesar dessa crise toda, quem paga imposto mesmo, que é imposto sobre o consumo, imposto sobre salários, isso aí continua tendo muita arrecadação. Mas não pode gastar. Tem que seguir aquele teto. Então, agora acontece o seguinte, para aumentar alguma coisa, tem que tirar de outra. Esse ano, por exemplo, para viabilizar esses gastos extras diante da pandemia, além de gastar dinheiro que já estava acumulado lá na conta única do Tesouro Nacional, nós temos mais de R$1 trilhão lá na conta única do Tesouro. Além de gastar dinheiro da conta única do Tesouro para pagar auxílio emergencial e outras coisas, vários cortes foram feitos. Por exemplo, aquela pesquisa, o censo do IBGE, que é a principal pesquisa do IBGE. São os dados, inclusive, referenciais para decisões de indústrias e tudo mais. Não aconteceu esse ano. Os recursos do censo foram remanejados para outras pastas da assistência, da saúde, etc. Ano que vem, está ameaçado, em 2021, está ameaçado de novo não ter o censo do IBGE, por causa do teto. Então, quando o governo olha assim, de onde eu vou tirar? Porque ele quer o renda de cidadania, renda básica, cada hora ele coloca um nome, para substituir o Bolsa Família, porque o Bolsa Família está carimbado com a cara dos governos petistas, o Bolsonaro quer outro programa para falar que é dele, né? Então, de onde ele vai tirar os recursos?
Porque o Bolsa Família é muito baixo. O Bolsa Família atinge 14 milhões de famílias, mais ou menos, e gasta cerca de 30 bilhões. Para aumentar, porque agora o povo já está acostumado com o auxílio emergencial de 600, que já foi rebaixado para 300, para fazer um programa entre 200 e 300 reais, vai ser maior do que o Bolsa Família. Então, ele vai precisar de mais recursos do que os recursos já destinados ao Bolsa Família. E de onde ele vai tirar? Ele foi para o Fundeb, primeiro porque, como você mesmo falou, nem era um projeto dele, né? Foi o Congresso, com pressão social, diante da pressão social, é que o Congresso aprovou o Fundeb da forma como está. Então, é ali que ele está vendo, é uma coisa nova, nem está implantado ainda o gasto com esse novo orçamento aqui que foi aprovado, então ele vai ali, né? Realmente não é uma área que ele considera importante, a própria pessoa que ele colocou como ministro da Educação declarou outro dia que a solução não está na educação. O ministro da Educação dele falou isso. Então, assim, nós estamos realmente aí encurralados com a emenda do teto e com uma falta de programa de governo, né? Porque não existe programa nesse governo. Qual que é o programa? Entregar nossas riquezas, com a ajuda do Supremo, né? Vocês devem ter visto a lastimável decisão do Supremo ontem. De ontem, né? Exatamente, que eu fico perguntando, Gina eu não quero falar seu nome errado, peraí. Mali. Gina e Mali. O que a gente pode fazer quando a Corte Suprema do país, o Supremo Tribunal Federal, descumpre a Constituição? Não, o que aconteceu ontem, assim, agora pode tudo, né, Maria Lúcia? Pode vender o que quiser, não precisa passar por ninguém, não precisa passar pelo Congresso, já era. Porque antes o Supremo tinha dado uma decisão que as subsidiárias das estatais poderiam ser vendidas, mas as matrizes não. As matrizes não poderiam ser vendidas a não ser que o Congresso Nacional aprovasse. O que o mercado fez? Arrumou uma forma de burlar essa decisão. Como assim? As refinarias da Petrobras foram separadas da Petrobras e foi criada uma empresa para cada refinaria, virou uma subsidiária. Fatiaram a Petrobras. Então, para burlar aquela decisão de que para leiloar a matriz teria que passar para o Congresso, eles fatiaram a empresa e cada refinaria passou a ser uma subempresa, uma subsidiária. Sim. Isso é evidentemente uma burla. Quer dizer, se nós tivéssemos, né, um Supremo realmente que estivesse defendendo a Constituição e defendendo os interesses do patrimônio nacional e do povo brasileiro, eles iam dizer exatamente isso. Falar, não, a refinaria sempre foi parte do patrimônio da Petrobras. Isso aqui é a empresa matriz. Essa questão de criar aqui uma empresa, separar isso aqui é justamente para burlar aquela outra decisão que nós tivemos há pouco tempo, né? Não. E eles sabem disso, né? Eu não consigo entender como é que eles entregam a soberania desse jeito. Realmente, não tem lógica. Mas uma pergunta, não tem um recurso a esta decisão da Suprema Corte? Ou seja, a Suprema Corte é quase como, entre aspas, Deus em cima da terra, ninguém pode recorrer? Olha, no país,
Não existem constitucionalistas nesse país. O que a gente pode fazer, inclusive ontem à noite mesmo, eu já liguei para advogados amigos, para gente, estuda aí. Tem jeito de ir para uma corte internacional? Porque a gente pode questionar isso numa corte internacional. É um processo demorado. Mas eu acho que tem que ficar para a história que pelo menos algumas pessoas da nossa geração estavam lutando. Não pode ficar para a história que toda a nossa geração ficou de braço cruzado assistindo a demolição do nosso país, a demolição do nosso patrimônio, a demolição geral. Olha o que está acontecendo nas finanças. O Banco Central, hoje, é uma correia de transmissão de dinheiro público para os bancos. Quem faz alguma coisa? Quem vocês veem gritando contra isso, além da auditoria cidadã? E pouquíssimas pessoas. Ninguém. Ninguém fala. Então, o que está acontecendo no Brasil? O Brasil está sendo comandado pelo interesse financeiro e das grandes corporações internacionais, que é a mesma coisa. Aquele estudo corporativo global, controle corporativo global, aquele estudo importantíssimo feito por catedráticos suíços, né? E ainda bem que foram suíços, né, gente? Já pensou se tivessem sido de Cuba, aqui da América Latina, iam desqualificar o estudo assim, de cara, né? Foram suíços que fizeram. E eles provaram que os bancos detêm o controle das grandes corporações. E quem é que está por trás dessa compra das empresas? Não é? Eu vejo pessoas, às vezes, equivocadas, falando, são países do norte. Não, gente, são empresas. São grandes corporações que estão por trás dessa compra do petróleo, do nióbio, aí nessa exploração. A Vale, que não é brasileira mais, que também já foi rifada, não é todo o minério brasileiro. A Vale detém o controle de todo o minério brasileiro e não o controle dela já está na mão de corporações estrangeiras. Fazem o que querem, arrancam daqui o que querem e deixam aqui só o dano ambiental. Então, está tudo na mão de pouquíssimas grandes corporações e grandes bancos. E esse pessoal tem muito poder de lobby, né? Você vê que essa decisão começou no Supremo há alguns dias atrás, com 3 votos contrários. Aí suspenderam o julgamento. Aí reverteu rapidinho. Então, né? O que aconteceu nesse período, né? É triste. Maria Lúcia, Paulo Guedes, me parece uma carta completamente fora do baralho, porque o neoliberalismo dele é tão empedernido que nem a este governo fascista ele se presta. Por quê? Por causa da inadequação social. Eu reconheço legitimidade no Bolsonaro para propor um programa de renda mínima. A esquerda brasileira pôde, ele pode também. A vontade dele, se conseguir as fontes lá e se estiver enquadrado dentro da Constituição e da lei, está tudo certo. Acho que ele vai ter dificuldade de achar a fonte de receita, mas com o mínimo de competência que essa equipe econômica não tem, se quiserem, vão achar uma fonte de financiamento lá. Mas pergunto para você o seguinte, você não está com a sensação de que o Paulo Guedes é carta fora, completamente fora desse baralho? Olha, Panunzio, eu acho que o Paulo Guedes está ali cumprindo um papel, ele é um mero representante da banca, ele nem é um cara brilhante. Você já viram algum texto escrito por ele? Você já viram alguma formulação do Paulo Guedes? Eu vi uma frase outro dia. A biblioteca dele. Eu vi uma frase dele em inglês outro dia que denota até que ele é um sujeito que tem alguma formação acadêmica. Não, brincando, a gente sabe que tem. Daí aplicar é outra coisa, porque o que tem de anta aí com diploma de pós-doutor é uma coisa incrível. Mas ele falou assim, ó, porra, ele é um capitão, porra! O que é que vocês vão querer? Ele é um durão, ou seja, falou assim, ó, lá em Davos, né? No ano passado, a gente viu naquele documentário. Pô, o cara é um grosseiro, ele era um capitão, pô. O que vocês vão esperar de um cara desse? Para mim, essa foi a fase brilhante do Paulo Guedes até hoje no governo. Como se ele não fosse esse casca grossa. Peraí. Diplomas, não, mas
eu concordo com você, muitas vezes não quer dizer muita coisa, mas formulação. Vocês já viram algum texto dele, assim, que ele formulou uma ideia, que ele possa ter um projeto? Ele não tem, gente. Ele é um mero representante da banca. E ele está cumprindo esse papel. Ele encaminhou no passado, defendeu com unhas e dentes a reforma da Previdência, aquela contra-reforma absurda, sem dado, decretou, inclusive, sigilo dos dados da capitalização individual, porque a pérola ali daquela reforma, para ele, era a capitalização individual. A capitalização passou no FUNPRESP, que é do servidor público, que, inclusive, é o filezão, né? Agora não, a partir da aprovação daquela PEC 6, os bancos privados vão poder gerir o FUNPRESP dos servidores públicos. E aí, pronto, é gestão de mercado. Agora, a capitalização individual, que acabaria completamente com a Previdência Pública, essa nós conseguimos barrar. Por quê? Não tinha os cálculos de quanto ia custar a transição. Nós fizemos um paralelo com o que custou no Chile. Por quê? Que custo é esse? Vamos supor, uma pessoa já tem ali 20 anos de trabalho e 20 anos de contribuição para o INSS. E acabar essa previdência pública, e aí cada um ia ter sua continha individual. Essa pessoa que já tinha 20 anos de contribuição, ela iria começar uma continha zerada? Claro que não. E aqueles 20 anos que ela contribuiu para o INSS? O INSS ia ter que pagar, ia ter que fazer um depósito na continha individual dessa pessoa, correspondente àqueles 20 anos. Quanto isso custaria? Os estudos foram decretados sigilosos. Olha que coisa, não é só no Brasil mesmo. É astúcia, né? Assim, é de uma perversidade, assim, é de uma malandragem, assim, que assim, não tem nem palavras, né? E aí, o que a gente fez? A gente buscou do Chile, que o Chile já passou por isso há anos. Então, já tem lá dados oficiais que comprovam. E aí, a gente fez o cálculo proporcional ao número de empregados, ao valor e aquilo ali. Sabe quanto que ia custar essa transição aqui no Brasil? 10 trilhões. Mais de um PIB. Então, eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação lá num seminário no Nereu Ramos, que já estava... Nereu Ramos, não, naquele outro grande auditório lá da Câmara. É Nereu Ramos mesmo. Estava lá tudo armado já, representantes dos bancos e tudo mais. Na última hora, chegou o convite para eu ir, eu desmarquei tudo que eu tinha, fui, e uma representante dos trabalhadores do Chile, nós duas. Todos os demais lá, tinha gente dos bancos, de organismos internacionais. Olha, o nosso discurso desbancou aquilo tudo. Porque quando a gente mostrou o custo de transição no Chile, e essa servidora que estava aqui, aposentada, representante dos pensionistas no Chile, confirmou, pronto. Aquilo ali barrou. Agora o Guedes já voltou a falar da capitalização individual, ele não desistiu. Ele está encaminhando aí todo esse projeto de privatizações para privatizar tudo. Ele já encaminhou agora essa reforma administrativa que vai muito além da reforma administrativa. Como eu já falei aqui numa outra vez, ela é uma reforma ideológica do funcionamento. E está sob sigilo, né? Oi? Está sob sigilo. Pois é, ela coloca ali o princípio da subsidiariedade na Constituição, que, inclusive, legaliza essa decisão do Supremo de ontem. Sim. Porque o Estado deixa de ser a locomotiva do serviço público.
essa subsidiariedade está relacionada com uma mudança feita lá no artigo 173 da Constituição também, que proíbe monopólio. Então, o Estado perde o controle do monopólio do Estado e deixa para o setor privado. E aí eu pergunto para vocês, com essa venda das refinarias, não tem concorrente aqui no Brasil. O monopólio vai sair do Estado e vai passar para corporações. Corporações é que vão controlar. E aí? Elas vão optar por vender o produto aqui no Brasil para garantir o nosso desenvolvimento socioeconômico ou elas vão vender o produto lá fora? O alcance dessa decisão de ontem é uma coisa, gente, gravíssima. O que está em risco aí é o próprio desenvolvimento do Brasil, porque o petróleo ele não é usado só para gasolina de carro, não. Tem milhões de empregos do petróleo, inclusive na indústria farmacêutica, embalagens, uma série de usos que é difícil, de uma hora para outra, substituir tudo por outra coisa. Funcionamento das máquinas, né? Tem óleos especiais, tem uma série de empregos. E qual vai ser a opção de um mercado privado? Desenvolver aqui no Brasil ou rebaixar cada vez o Brasil para se tornar um mero fornecedor de matéria-prima para os outros países mais desenvolvidos? É isso que a gente tem que colocar. E colocar essa responsabilidade no colo dos ministros e ministras, né, que aprovaram essa concessão aí. Ontem, a hora que saiu essa notícia aí, a hora que eu vi, eu precisei ler de novo, porque eu achei que eu tivesse entendido errado. Enfim, não é possível. Maria Lúcia, hoje, nos jornais, tem uma informação muito preocupante, de que a fuga de capitais no Brasil, somente nesses primeiros 9 meses, ela já dobrou tudo aquilo que deixou o país no ano passado inteiro. O que significa isso? E uma das causas apontadas pelos especialistas que analisaram essa conjuntura diz respeito à questão ambiental e às encrencas políticas do governo. E aí, como é que a gente resolve isso? São dois dogmas desse governo, né? Que é desrespeito ambiental e confusão. São o governo da confusão, o governo do caos. Como é que a gente sai dessa fria toda? É complicado, porque nessa fuga de capitais aí, a gente tem que analisar, Panuso, que capital é esse que está fugindo, tá? Porque muitas vezes isso não é novo. Tem textos do Décio Garcia Munhoz de 30 anos atrás falando a mesma coisa. Aqui não tem controle de capitais, tá? É porteira aberta para o capital. Isso já é um erro desse modelo econômico errado praticado aqui no Brasil, né? Um grave erro. Não tem controle. O capital que quer entrar aqui, entra. O capital que quer sair, sai. Não tem nenhum controle, por exemplo, tributário. Na China, por exemplo, o capital que quer sair da China tem que deixar um imposto alto lá. É tudo controlado. Aqui, não. Aqui é essa bagunça. Então, teria que analisar que capital é esse. Porque o que acontece continuamente com essa entrada e saída de capitais? Muita chantagem. O capital de fora, muitas vezes, não vem aqui para investir, não. Quem investe aqui é o Estado, é dinheiro do BNDES. Quando vem empresa aqui estrangeira para comprar, antes de ontem, foi vendida a empresa de saneamento em Alagoas para uma empresa estrangeira. Com que dinheiro? A maior parte, quase 90%, financiamento do BNDES. Para uma empresa estrangeira comprar a empresa de saneamento de Alagoas. Então, o capital estrangeiro que vem aqui
muitas vezes, ele vem simplesmente para aproveitar das altas taxas de juros. Só vem especular. Vem especular, porque o Brasil paga as maiores taxas de juros do planeta, historicamente. Agora, a Selic está baixa, mas os títulos estão sendo vendidos por taxas muito superiores à Selic. E o que acontece? Vocês sabiam que quando qualquer um de nós brasileiros compra título da dívida pública, a gente paga imposto de renda sobre ganhos financeiros quando recebe o rendimento, não é assim? Quando o estrangeiro compra título da dívida pública, o rendimento é isento. Foi isentado ainda durante o governo Lula e ninguém revogou. Aí, o que acontece às vezes com essa fuga de capitais? Uma empresa que um investidor manda o dinheiro para a própria empresa dele lá fora, pode ser até empresa brasileira que tem subsidiária lá fora, e de lá eles investem em título da dívida. Porque aí eles ganham rendimento e ainda ficam isentos de imposto de renda. Então, essa questão dessa fuga de capitais, a gente tem que analisar isso com olhos muito críticos. Por quê? Isso, às vezes, é usado para justificar aumento de juros, que não tem justificativa técnica, nem política, nem jurídica, nem econômica. Aí o próprio mercado cria essa narrativa, porque é o próprio mercado que está ali com dinheiro, que tem a subsidiária lá fora, que vai ganhar com essa fuga e ainda usa o argumento para querer aumentar juros para outras coisas. Então, Panuso, por isso que eu falei que tem que olhar com olhos críticos, porque eu não estou dizendo que 100% dessa fuga é esse mecanismo. Mas eu estou querendo deixar aqui o alerta que existe esse mecanismo não é de hoje. Quem fizer pesquisa aí em textos do Décio Garcia Munhoz, brilhante professor Décio Garcia Munhoz, vai achar isso. Coisa da década de 90 já se fazia essa manobra aí para pressionar a alta de juros, para pressionar outras políticas, criar aquele clima de alarmismo, tá? que não existe. Deixa eu sei que não é parte da pauta específica, da sua pauta específica, mas é óbvio que isso tem uma conexão com a nossa realidade. Nós estamos vendo aí devagarzinho, hoje é o arroz, amanhã é o feijão, daqui a pouco é a carne, e a inflação está entrando para as nossas vidas, o IGPM está variando 20% no ano. É óbvio que esse IGPM está descolado da inflação, por quê? Porque tem indexados ali os produtos que estão correndo em dólar, né, na nossa conta. Mas eu quero saber de você o seguinte, o que você acha do status da inflação brasileira? Será possível que o descontrole fiscal, essa coisa toda, a vontade de achar um caminho assim, não muito ortodoxo, que o Bolsonaro está querendo aí para financiar esse seu programa de proselitismo político lá de renda mínima, essa coisa toda, tudo isso pode jogar a gente no fosso da hiperinflação de novo, Maria Lúcia? Olha, a inflação que existe aqui no Brasil é essa inflação aí, de preço, tá? Por que isso está acontecendo? Erros graves de política agrícola no Brasil. Em vez do Ministério da Agricultura privilegiar a agricultura familiar, a agricultura que realmente produz o alimento que chega nas nossas mesas, mais de 90% do investimento, 90 e tantos por cento do investimento, vai para o agrobusiness de exportação. Ou essas grandes empresas que passaram a fazer o que antes o governo fazia, de controle de estoques. Inclusive, agora está na lista de privatizações, né? Os Ceasas, tudo na lista de privatizações. Então, isso gera um descontrole completo por parte do Estado e uma vulnerabilidade, porque aqueles estoques de controle, arroz,
sempre teve estoque de 1 ano. Então, não é a pandemia que não tem justificativa nenhuma para esse aumento do arroz. É um movimento especulativo. E isso é cíclico no Brasil, tá? E vai ficando cada vez pior à medida em que vai desmontando essa estrutura de controle de estoques e tudo mais que antes o Estado fazia de uma forma mais abrangente e vem sendo desmontado paulatinamente até quase que acabar. Se acabar de vender os Ceasas, acabar de vender essas empresas, transfere tudo para o setor privado visa lucro e não está nem aí. Não está nem um pouco preocupado se estamos numa pandemia ou não, se o povo precisa alimentar melhor para aumentar a sua imunidade. Não, isso aí não entra, quer lucrar. Né? Então, são erros de política que desaguam na sociedade em geral. Essa inflação, qual é o outro grande erro do modelo econômico aqui no Brasil? Essa inflação de preços administrados, ela é computada pelo Copom na hora de decidir depois os juros. A Selic agora está baixa, mas os títulos já estão sendo vendidos leiloados pelo Banco Central com juro muito mais elevado do que a Selic. E isso aí vai impactando, não é? Maria Lúcia, isso significa que lá na frente esses preços vão se realizar, isso, na forma de inflação, é isso? Quem compra juros, ou quem compra câmbio, ou quem compra valorizando, prevendo a situação no futuro, está precificando o presente também, é isso? Geralmente fazem isso, Panunzio, jogam esses índices de inflação principalmente para a atualização do estoque da dívida pública. Olha, é feita essa atualização, inclusive, para justificar o pagamento de juros. Fazem uma atualização paralela da dívida federal. Essa atualização paralela, eles incorporam ao estoque e emitem título para pagar essa atualização paralela. Então, essa atualização pelo IGP, geralmente isso aí aparece todo ano na LOA, na Lei Orçamentária, essa atualização pelo IGP é uma atualização paralela feita na dívida e vem justificando o pagamento de juro maquiado de amortização. Tem uma série de impactos. Se essa inflação for computada no ajuste de preços, em geral, nós corremos risco, sim, de mais uma onda inflacionária, porque esse é outro erro do nosso modelo aqui, né? De julgar de generalizar a inflação e não deixar aquela inflação localizada, corrigir aquilo ali. Né? Por exemplo, tinha que ter aqui no Brasil esses mecanismos de controle e de punição. Mas esses órgãos de controle, o que está fazendo o CAD? O CAD, inclusive, está na raiz dessa decisão de ontem aí do Supremo. O que estão fazendo os órgãos de controle, mesmo, governamentais, não é? Está havendo aí uma omissão gravíssima e que está com impactos aí na economia em geral. Por quê? Poucas pessoas fazem essa análise ampliada do tabuleiro. Em geral, se olha um ponto aqui, outro ponto ali, e aí o risco de uma análise errada, equivocada, é muito grande. Tem que entender as medidas com os seus reflexos em todas as áreas, implicações em todas as áreas. E, infelizmente, né, os órgãos que existem, que deveriam fazer isso, não estão fazendo. Estão aí com uma atuação totalmente equivocada. Quando você olha aqui no Brasil os órgãos, o que eles estão fazendo? A gente tem, assim, é uma sensação de orfandade total. Sabe? Total. Quem deveria proteger o patrimônio público e a Constituição está ali entregando. O BNDES, que é Banco Nacional de Desenvolvimento, está financiando empresa estrangeira para comprar nossa empresa. O CAD, que devia estar ali controlando
evitando essa questão do monopólio, está abrindo espaço para monopólio privado em área essencial. Assim, a CGU, que deveria fiscalizar o Banco Central e impedir essa remuneração da sobra de caixa dos bancos, está aí, ó. Não gosto do governo, não, mas eu quero renda básica para a cidadania. O governo quer implantar? Pode implantar um programa 7 vezes maior do que o Bolsa Família, se quiser. Sabe como? Para de remunerar a sobra de caixa dos bancos. O dinheiro para remunerar a sobra de caixa dos bancos sai do orçamento público. Então, em vez de ir para remunerar a sobra de caixa dos bancos via Banco Central, que vá para a base da sociedade. Agora, quem é que fala nisso? Quem é que enfrenta isso? Ou seja, essa busca toda pelo dinheiro tá facinho de resolver. Só olhar lá para o andar de cima, tá tudo certo. Tá facílimo, Panúzio. Se parar de remunerar a sobra de caixa dos bancos, dá para implantar um renda mínima 7 vezes maior do que o Bolsa Família. Ou seja, dá para inventar uma renda máxima, dá para inventar um nirvana, se distribuir o dinheiro que fica só na mão das famílias dos banqueiros, né? E mais, tá? E mais. Ao parar de remunerar a sobra de caixa dos bancos, o 1,5 trilhão que hoje está esterilizado lá no Banco Central, rendendo juro diário para os bancos, vai ficar parado lá no caixa dos bancos. Sem render. O que os bancos vão ter que fazer para ganhar alguma coisa? Emprestar para o setor produtivo. Vão ter que emprestar para o setor produtivo. Mas hoje, por que o setor produtivo não está pegando esse dinheiro e o dinheiro está sobrando? Porque eles pedem juro alto demais. Para conseguir dar para o setor produtivo, principalmente para as pequenas, para as famílias, etc., o que os bancos vão ter que fazer? Diminuir juros, diminuir o spread. Peraí. Tá vendo só, gente? Olha aí. Peraí, que tem só um intervalo aqui para os superchats e para as perguntas, né, Fábio? A Alcina Zequinato Castilho deu para a gente 5 pilas e fez a seguinte pergunta: olha, vocês sabem quanto o Bozo pagou de imposto de renda? Eu, sinceramente, não sei, mas eu imagino que ele não seja tão milionário quanto o Laranjão de cima lá, ou seja, Donald Trump. Não, ele não é milionário como o Trump, mas ele tem renda na pessoa física. Eu acho que ele deve ser um bom pagador de impostos, porque o imposto de renda tem que ser, né? O imposto de renda já vem descontado do salário na boca do caixa. E como ele tem 2 aposentadorias no serviço público, uma como deputado, outra como militar, então provavelmente ele está pagando a alíquota máxima aí, né? O que no caso dele não é muito, porque afinal de contas é um dinheiro fácil, porque esse dinheiro foi oferido sem a necessidade de muito trabalho. A verdade é essa. E aí, é isso. Aí também tem o canal do Sander, quando você falou assim, rei era aquele, é o Luther King, referindo-se àquele tweet do Bernie Sanders, né? Que você falou, então tá, esse rei aqui embaixo. Tá lá no Despertador, né? É verdade. Isso. Dr. King. Bom, Maria Lúcia, deixa eu agradecer a sua participação aqui, tem que liberar você. Eu só queria dizer para vocês que a Maria Lúcia tem um canal, que é o canal da Auditoria Cidadã da Dívida. Vocês precisam conhecer, quem não conhece, entendeu? Apoiar essa causa, é ótima causa, é só pedir transparência, sabe, ao Estado brasileiro, porque continua sendo uma caixa preta aqui. Sabe, esse negócio que a Maria Lúcia toda vez repete aqui, fala, gente, a gente mal sabia que banco recebia porque o governo liberou o dinheiro dos precatórios, que eles não emprestam para ninguém. Quer dizer, o dinheiro fica lá, vagabundeando no banco, dinheiro que não é do banco, e o banco aplica aquilo, o governo remunera. Ou seja, é o melhor negócio do mundo. Queria eu ter um banco também, viu, Maria Lúcia? Porque, olha, é o capitalismo mais vagabundo que existe no planeta. Ele não produz nenhum benefício social. As virtudes do Adam Smith, todas, esse capitalismo não conhece. Ele não sabe como é que é. É o dinheiro que não circula. E quando circula entre endividados, porque os juros são de agiotas, né? Ou circula depois nas aplicações de risco aí do mercado financeiro. É isso aí. Maria Lúcia, um beijo para você. Muito obrigado pela sua participação aqui de novo. Eu que até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Fico à disposição e acessem lá auditoriacidadã.org.br e ajudem a divulgar a campanha É Hora de Virar o Jogo, que a TV Democracia é uma das apoiadoras
Estamos aí Exatamente. com várias matérias avançando nessa campanha É Hora de Virar o Jogo. Conto com vocês. Muito bom. Forte abraço. Um beijo para você. Eu faria uma campanha, passou da hora de virar o jogo. Está passando Passou da hora, né? Isso aí. Daqui a pouco não tem jeito mais. Tchau, Maria Lúcia. Um beijão para você. Ótimo dia para vocês, apesar da conjuntura. Apesar dos pesares.